Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais fascinantes e inspiradoras de todos os tempos. Uma história de fé inabalável, coragem diante do perigo e uma sabedoria que vinha diretamente dos céus. Vamos viajar até a antiga Babilônia para conhecer a incrível jornada de Daniel. Tudo começa num momento de grande agitação. O reino de Judá foi conquistado por Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia. Entre os jovens levados cativos para essa terra estrangeira, estavam 4 rapazes notáveis: Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Mas na Babilônia, eles receberam novos nomes: Sadraque, Mesaque e Abednego. Apesar de jovens e longe de casa, Daniel e os seus amigos tinham uma convicção muito forte. Eles decidiram no coração não se contaminar com a comida e o vinho oferecidos pelo rei. Isso era um grande risco. Rejeitar a comida do rei poderia ser visto como um ato de desrespeito. Mas Daniel, com sabedoria e diplomacia, conversou com o chefe dos eunucos. Ele propôs um teste. Por favor, dê-nos apenas vegetais para comer e água para beber por 10 dias. Depois, compare a nossa aparência com a dos outros jovens que comem a comida do rei. O chefe concordou, meio receoso. E o resultado? Ao final dos 10 dias, Daniel e os seus amigos pareciam mais saudáveis e fortes do que todos os outros. A sua fidelidade foi honrada, e eles puderam continuar com a sua dieta, mantendo-se puros nos seus costumes e na sua fé. Eles não estavam apenas a cuidar do corpo, mas também a fortalecer o espírito, mostrando que a sua lealdade primeira era a Deus. E essa dedicação não passou despercebida. Deus deu a esses 4 jovens um conhecimento e uma inteligência extraordinários em toda a literatura e sabedoria. Mas Daniel tinha um dom especial. Ele conseguia interpretar visões e sonhos. Esse talento único em breve o colocaria no centro do poder do maior império da época. Uma noite, o rei Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou profundamente. Ele acordou tão agitado que não conseguia mais dormir. Então, ele convocou todos os sábios, magos e astrólogos do seu reino e fez uma exigência impossível. Não só quero que me digam o significado do meu sonho, mas quero que me digam qual foi o sonho. Ninguém conseguia fazer isso. Os sábios ficaram desesperados, dizendo ao rei que só os deuses poderiam revelar tal coisa. Furioso, Nabucodonosor ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. Essa sentença de morte incluía Daniel e os seus amigos. Quando Daniel soube da ordem, ele não entrou em pânico. Com calma e coragem, ele foi até o oficial do rei e pediu um tempo para poder revelar o sonho e a sua interpretação. Depois, ele correu para casa e pediu aos seus amigos que orassem com ele, pedindo misericórdia ao Deus do céu, para que esse mistério fosse revelado. Naquela mesma noite, numa visão, Deus revelou a Daniel o sonho do rei e o seu significado. Daniel, cheio de gratidão, louvou a Deus dizendo: Bendito seja o nome de Deus para todo o sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. No dia seguinte, Daniel foi levado perante o rei Nabucodonosor. Ele começou por deixar claro: nenhum sábio, mago ou adivinho pode declarar ao rei o mistério que ele exigiu, mas há um Deus nos céus que revela mistérios. Então, Daniel descreveu a visão do rei: uma estátua imensa, com a cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Depois, uma pedra cortada, sem auxílio de mãos humanas, atingiu os pés da estátua e a despedaçou por completo. Daniel então explicou a interpretação. A cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor e o seu reino da Babilônia. Depois dele, viriam outros reinos, representados pela prata, bronze e ferro, reinos sucessivamente menores em glória, mas cada vez mais fortes em poder,
militar. Os pés de ferro e barro simbolizavam um reino final, dividido e frágil. E a pedra representava um reino que Deus mesmo estabeleceria, um reino eterno que jamais seria destruído. Nabucodonosor ficou absolutamente maravilhado. Ele prostrou-se diante de Daniel e disse: certamente o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de mistérios. O rei não só cancelou a ordem de execução, como também promoveu Daniel a um alto cargo, tornando-o governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. E, a pedido de Daniel, os seus 3 amigos também foram colocados em posições de autoridade. Mas a jornada deles estava longe de terminar. A fé de Sadraque, Mesaque e Abednego seria testada de uma forma ainda mais dramática. O rei Nabucodonosor, talvez orgulhoso da sua própria imagem no sonho, mandou construir uma estátua de ouro, com quase 30 metros de altura, e ordenou que todos no reino se curvassem e a adorassem ao som da música. Quem desobedecesse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Quando a música tocou, todos se prostraram. Todos, exceto 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles permaneceram de pé, firmes na sua decisão de adorar apenas ao seu Deus. Rapidamente, foram denunciados ao rei. Nabucodonosor, enfurecido, deu-lhes uma última chance. Mas a resposta deles é uma das declarações de fé mais poderosas de todos os tempos. Ó Nabucodonosor, não precisamos de nos defender perante ti. Se formos atirados na fornalha, o nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar. E ele nos livrará. Mas mesmo que ele não nos livre, saiba, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A fúria do rei foi tão grande que ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o normal. Os soldados que os atiraram lá morreram com um calor intenso. Mas então, algo milagroso aconteceu. Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha e saltou de espanto. Não lançamos 3 homens amarrados no fogo? Ele perguntou, mas eu vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo e eles não sofrem nenhum dano. E a aparência do quarto é semelhante à de um filho dos deuses. O rei chamou-os para fora e eles saíram intactos. Nem um fio de cabelo estava queimado. As suas roupas não cheiravam a fumaça. Naquele dia, Nabucodonosor reconheceu o poder do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego e decretou que ninguém poderia falar contra ele. Os anos passaram, Nabucodonosor morreu e outros reis vieram. Daniel serviu a vários deles, sempre com integridade e sabedoria, até que chegou ao poder o rei Dario. Ele gostava tanto de Daniel e confiava tanto nele que planeava colocá-lo como administrador de todo o reino. Isso, claro, despertou uma inveja mortal nos outros oficiais. Eles procuraram alguma falha na conduta de Daniel, mas não encontraram nada. Ele era fiel e irrepreensível. Então, eles bolaram um plano maligno. Sabiam da devoção de Daniel, foram até o rei e o bajularam, convencendo-o a assinar um decreto. Por 30 dias, ninguém poderia fazer qualquer petição a nenhum deus ou homem, exceto ao próprio rei Dario. Quem desobedecesse seria atirado na cova dos leões. O rei, vaidoso, assinou a lei que, segundo o costume dos medos e persas, não podia ser revogada. E o que fez Daniel quando soube do decreto? Ele fez o que sempre fazia. Foi para a caça, abriu as janelas do seu quarto, que davam para Jerusalém, e orou ao seu Deus 3 vezes ao dia, exatamente como antes. Ele não se escondeu. A sua fé não era secreta. Os seus inimigos, que o espiavam, correram para contar ao rei. O coração do rei Dario afundou. Ele percebeu a armadilha em que tinha caído e gostava genuinamente de Daniel. Ele passou o dia todo a tentar encontrar uma forma de salvá-lo,
mas não havia o que fazer. A lei era irrevogável. Ao anoitecer, com grande pesar, ele ordenou que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Mas antes, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Uma pedra foi colocada sobre a boca da cova e selada com um anel do rei. O rei passou a noite em jejum, sem conseguir dormir, preocupado com o destino do seu fiel servo. Logo ao amanhecer ele correu para a cova dos leões e gritou com uma voz angustiada: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, foi capaz de o livrar dos leões? E para o seu imenso alívio e espanto, uma voz respondeu lá de dentro: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus, e também nunca cometi nenhum mal contra ti, ó rei. A alegria do rei foi indescritível. Ele ordenou que Daniel fosse tirado da cova imediatamente. Nenhum arranhão foi encontrado nele, porque ele havia confiado no seu Deus. Depois, por ordem do rei, os homens que acusaram Daniel foram atirados na cova com as suas famílias, e os leões os dominaram antes mesmo que chegassem ao fundo. O rei Dario então escreveu um novo decreto para todo o seu império, declarando que todos deveriam temer e reverenciar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva. Faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. A história de Daniel é uma prova poderosa de que a fé, a integridade e a coragem podem superar qualquer obstáculo. Seja enfrentando a pressão para se conformar, a ameaça de uma fornalha ardente ou a certeza de uma cova de leões, Daniel e os seus amigos nunca vacilaram. Eles nos ensinam que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, confiar em Deus nos dá uma força que o mundo não pode compreender nem vencer. Espero que esta história tenha inspirado vocês, tanto quanto me inspira a mim. Ela nos lembra de sermos fiéis nos pequenos e nos grandes desafios, sabendo que nunca estamos sozinhos. Muito obrigado por assistirem. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para mais histórias incríveis como esta. Deixem nos comentários qual parte da vida de Daniel mais vos impactou. Até a próxima.